Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que o Senhor dos Exércitos seja contigo, que a bondade de Deus, que a graça de Deus, que o amor de Deus estejam no teu coração, no teu lar, na tua casa, em tua vida e também na tua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, o terceiro, né? O terceiro episódio da série O Caçula de Jessé. Juntos estamos mergulhando, nos aprofundando um pouquinho na vida, na história do grande Davi, um homem segundo o coração de Deus, o filho mais novo de Jessé. Cresceu, tornou-se adulto, continuou buscando na presença do Senhor, continuou acreditando e confiando na misericórdia, na bondade do Senhor, e por isso Davi foi extremamente abençoado. Davi decidiu que os planos, que os propósitos de Deus para a sua vida seriam cumpridos. Davi decidiu fazer a parte dele e continuar andando na presença do Senhor. Davi cresceu, casou, teve uma vida um pouco conturbada, né? Teve o seu reino dividido. Davi teve alguns filhos. E neste episódio eu preciso mencionar para você de um dos filhos de Davi, porque este filho de Davi, ele de fato foi diferenciado, não para o bem. A Bíblia fala sobre este rapaz, sobre este filho de Davi, que do cabelo, do couro cabeludo, do seu cabelo até a planta dos pés, a Bíblia que diz isso, viu? Do cabelo até a planta dos pés, não existia um defeito sequer. Em toda aquela região, em toda aquela geografia, não existia um jovem mais bonito, mais lindo, mais perfeito fisicamente do que o filho de Davi. Às vezes alguns filhos, só quem vê beleza é os pais, né? Ah, meu filho é lindo, minha filha é linda, mas alguém olha de fora assim, não é isso tudo não. Porque os olhos dos pais embelezam os filhos, né? Mas com aquele filho de Davi, não. Ele, de fato, verdadeiramente era lindo. Uma capa de revista, né? Como se diz aí, um pedaço de mau caminho. Pedaço não. Um mau caminho inteiro. O nome daquele rapaz, Davi colocou o nome dele de Absalão. Absalão. Porque Davi queria paz. E Absalom, em hebraico, significa o pai da paz. E Davi esperava que viesse paz para a sua casa. Mas aquele menino, aquele jovem, aquele rapaz era lindo por fora, mas podre por dentro, mau caráter, gente muito ruim, da pior espécie, da pior qualidade. Absalão queria ser rei, e ele seria, né, porque era filho do rei. Mas para Absalão assumir o trono, Davi tinha que morrer, na verdade, o rei tinha que morrer. E Absalão queria adiantar o processo. E então Absalão fez uma trama para tentar matar o pai, para tentar ocupar o trono que Deus havia dado a Davi. Davi então ficou sabendo da trama do filho e para evitar um confronto, para evitar um combate contra o filho, Davi então fugiu. Davi mais alguns homens, ou a sua equipe, Davi fugiu. E de dia Davi andava errante pelo deserto, e à noite Davi dormia em cavernas, se escondia em cavernas. Eu já contei este assunto aqui, este fato algumas vezes. Dentro destas cavernas, Davi escreveu alguns salmos. E um destes salmos, um salmo lindo, é o Salmo 4. Quando Davi escreve: em paz eu me deito, e logo eu pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Mesmo fugindo do filho, mesmo com seu reinado em risco, mesmo vivendo o estresse de um combate iminente contra o seu filho, ainda assim, Davi, o caçulinha de Jessé, conseguia dormir, deitar e dormir, porque acreditava que Deus era a sua segurança. Absalão tentou de todos os meios confrontar com o pai, matar o pai,
E Absalão conseguiu levar alguns soldados com ele, muitos na verdade. Por algum momento, Absalão foi o rei. Bem verdade que por um golpe, né? Mas o que Davi tentava evitar não teve jeito. Era inevitável. Uma guerra aconteceu contra os homens de Davi e os homens de Absalão. Absalão tinha um cabelo bonito, um cabelo grande, um cabelo bem tratado, um cabelo assim de filho de rei mesmo, viu? Na verdade, Absalão era um príncipe, de verdade. Acontece que estes cabelos lindos de Absalão foi o que levou ele para a morte, porque ele ficou preso num galho de uma árvore. E Absalão foi morto. Absalão foi morto. Quando Davi soube da morte de Absalão, o desespero bateu no coração daquele pai. Percebam que Absalão não valia nada, e Davi sabia disso. Todo mundo ali, os companheiros de Davi, os súditos, os fiéis de Davi, sabiam que Absalão não valia nada. Mas ainda assim, Absalão era precioso aos olhos de Davi. E Davi chorou muito, chorou tanto, que foi repreendido pelo comandante do seu exército, Joabe. Este Joabe era um em carne com Davi, viu? Joabe era conselheiro, Joabe deu alguns conselhos a Davi, conselhos bons, mas deu uns conselhos aí que Davi foi pro buraco por causa de alguns conselhos de Joabe. Acontece que Joabe sabiamente chamou Davi e disse: espera aí, majestade, o que é isso? O rapaz levanta contra o Senhor, tenta matar o Senhor, os teus soldados fielmente a ti, vai e põe fim a esta guerra, a esta situação, e agora você fica aí gritando, chorando, parecendo que o rapaz era um herói de guerra. Para com isso, tá feio isso aí. Como é que os soldados vão pensar? O que é que os soldados que fizeram o que fizeram, que foram fiéis ao rei, o que que eles vão pensar? Então Davi se conteve, porque Davi sabia que aquela postura dele não ia ser bom para o seu reinado. E Davi perdeu seu filho. Foi uma dor tremenda para Davi. Mas Davi pulou essa fogueira. Na verdade, Davi pulou muitas fogueiras. E talvez a maior delas, além da morte do seu filho, foi quando ele perdeu um outro filho. Outro filho, pastor, é. Só que este outro filho que Davi perdeu foi bem novinho, foi bem pequenininho. E ele perdeu este filho morreu, porque este filho era fruto do pecado, da desobediência, sim, porque este caçula de Jessé, este homem segundo o coração de Deus, também errou. E errou feio. Na verdade, amados, o caçula de Jessé, ele cometeu pecados tão terríveis que é bem provável que nós, eu e você, não teríamos a coragem de cometê-los. Mas Davi encontrou a graça e a misericórdia do Senhor. E é sobre estes pecados terríveis que Davi cometeu que amanhã nós vamos estudar um pouquinho mais. Mas acredite, Deus está com você. E talvez em alguns momentos, algumas coisas aconteçam que parece que é para o nosso mal. Parece que é para o nosso mal. Mas é livramento de Deus, viu? É livramento de Deus. Deus ouve, Deus escuta as nossas orações. E se nós pedirmos a Deus, Ele fará. Agora, o que nós não podemos é depois reclamar, né? O que nós não podemos é depois é chorar. O que nós precisamos é confiar na direção, na proteção, no controle de Deus em nossa vida. Um grande inimigo se levantou dentro da casa de Davi, o próprio filho dele. E às vezes, meus amados, infelizmente, dentro de nossa própria família, dentro da própria família, algumas vezes, nem todos, né? Mas algumas vezes, se levantam pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas invejosas, que têm o nosso sangue, têm a nossa genética, mas infelizmente nos tratam com desprezo, às vezes falam mal de nós pelas costas,
às vezes são falsas conosco. E é importante pedirmos a Deus que Deus nos livre destas pessoas. Não estou falando da morte como foi Absalão, mas eu estou falando simplesmente que Deus te livre de todo lábio mentiroso, de toda língua enganadora. Que Deus te preserve na presença dele, livre, protegido ou protegida dos mentirosos, dos invejosos, dos falsos, daqueles que querem o teu mal. E que a tua vida esteja na presença, na proteção do Senhor, no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Deus querido e amado, nos ajuda, Pai. Nos livra de todo mal, de toda pessoa ruim, de toda pessoa má, invejosa, mentirosa, falsa. Livra o teu filho, Pai. Livra a tua filha, cobre o teu filho, cobre a tua filha com a tua paz, com a tua graça, com a tua bondade. Que o teu poder se manifeste, meu Deus, na vida, na casa e na família deste filho teu e desta filha tua. E que a tua unção esteja sobre ele e sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor dos exércitos levante a sua santa face e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Eu mencionei o Salmo 4, que Davi escreveu fugindo do seu filho Absalão. O verso que eu citei foi o verso 8 do Salmo 4. Foi o último verso. Este salmo tem só 8 versos. E eu quero sugerir, eu quero recomendar, para o teu bem, que quando você for dormir, todos os dias, a partir de hoje, todas as vezes que você for dormir, leia o Salmo 4. São somente 8 versos. Leia o Salmo 4, faça uma oração. Eu te asseguro que a sua noite, o seu sono, será bem melhor. Porque acredite, em paz você vai deitar e logo você vai pegar no sono. Porque você terá a certeza, a fé, a convicção de que é Deus que te faz repousar em segurança. Se inscreve neste canal se você não se inscreveu ainda. Este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz, um canal de esperança para a tua vida. Se inscreve e compartilhe. Compartilhe esta palavra, compartilhe esta série, compartilhe este episódio. Deus vai te recompensar, viu? Até amanhã.